Olá meninas, boa noite, sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Mais um tempo, glória a Deus, né? Temos vivido coisas extraordinárias na presença do Senhor, não é mesmo? Glória a Deus pela vida de vocês, sejam todas bem-vindas. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, mulheres, compartilhem aí a live, ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas. Olá, Lu, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho como gerar autoridade espiritual. Glória a Deus, sejam bem-vindas, mulheres. Deus abençoe a vida de vocês. Que tremendo que tem sido, né? O nosso propósito de Déboras, coisas grandiosas o Senhor tem feito. Não tem sido fácil porque estamos em batalha, mas a guerra já está decretada, vencida já. A vitória já está decretada em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Deus abençoe, Dona Sidinalva, seja muito bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Tá aí firme e forte sempre, né? Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. A vitória é nossa já, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Que a autoridade espiritual, ela não se recebe por posição, mas a gente gera ela com alinhamento, uma vida alinhada, uma vida de aliança com Deus, uma vida posicionada, em obediência, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus, sejam todas bem-vindas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos divulgar aqui para que mais pessoas sejam alcançadas. Aí ajuda aí, divulga lá para umas 50 pessoas aí do seu Instagram, para que mais mulheres sejam alcançadas hoje, em nome de Jesus, né? Que tempo precioso. Estamos em guerra. Olá, Pastor Ivone, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, mulher de Deus, mulher de oração. Glória a Deus, seja bem-vinda, em nome de Jesus. O Senhor tem algo novo. O soldado, ele entra na guerra, né? Quando o Senhor direciona, a gente sente o impacto da batalha, mas a gente não recua. Nós vamos permanecer firmes e constantes na presença do Senhor, em nome de Jesus, não é mesmo? A batalha já está vencida, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos orar então, vou estar orando aqui por vocês, pela sua vida, pela minha vida, e apresentando esta live diante do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, meu Deus, por este tempo, por este momento. Nós clamamos pela presença do nosso maravilhoso, doce Espírito Santo de Deus, que haja uma manifestação grandiosa, gloriosa da tua presença nesta live, que os teus filhos e suas filhas venham sentir, Senhor Deus, a tua presença. Em nome de Jesus, me usa com poder, autoridade e ousadia, que eu venha ter palavra de conhecimento para transmitir, Senhor Deus,
algo novo para os seus filhos. Em nome de Jesus, nós entendemos que o conhecimento nos liberta. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos fortalecidos, para sermos renovados. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço para que todas aquelas pessoas que vão assistir depois também sejam edificados. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar de como nós geramos a autoridade espiritual. Então, o Senhor tem uma palavra poderosa hoje para se revelar a nós, porque a palavra de Deus, ela é incrível, ela é sobrenatural. E o Senhor, ele nos ensina como gerar autoridade espiritual. E por que muitas vezes nós sofremos por não ter autoridade, por não ter poder para guerrear no mundo espiritual? Amém? A palavra-chave de hoje está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19. Vocês conhecem, é um versículo muito conhecido, eu quero colocar aqui, vou fixar o versículo de hoje para quem for chegando depois, né? Lucas 10, versículo 19. Deixa eu só fixar aqui. Glória a Deus. Amém? Vamos ser edificados hoje, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Amém? Glória a Deus. O Senhor está dizendo hoje aqui, através da palavra dele, que ele já nos deu a autoridade. E por que é que muitas vezes nós não conseguimos exercer esta autoridade? Por que é que muitas vezes nós sofremos e nós recuamos e esquecemos da autoridade que Jesus já nos deu? Então, a autoridade, o que ela representa no mundo espiritual? E existe uma diferença muito grande entre poder e autoridade. Vocês sabiam disso? Que existe uma diferença muito grande entre poder e autoridade, mas que no mundo espiritual nós precisamos caminhar com poder e com autoridade. E muitas vezes pessoas têm uma autoridade, mas elas não têm poder. E aí elas acabam sendo facilmente uma presa para o inimigo. Eles acabam sendo, ficam vulneráveis. Nós ficamos vulneráveis. E uma das coisas que nós precisamos entender e precisamos buscar é essa autoridade e esse poder para exercer dentro da nossa casa, para exercer no meio da nossa família. E muitas vezes nós somos vencidos pelos ataques espirituais porque nós recuamos e nós não exercemos a autoridade e o poder que nós podemos receber através de Jesus Cristo. Então hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre a autoridade espiritual. Então o que é a autoridade? A autoridade, ela é uma capacidade dada por Deus para governar no mundo espiritual. E isso faz você ter autoridade para que o inimigo venha resistir, para que ele venha realmente recuar. É através da autoridade que você recebe de Deus. Por isso que Jesus está falando aqui: eu lhes dei a autoridade. A autoridade que eu e você precisamos vem de Jesus Cristo. Somente através dele nós recebemos a autoridade para vencer batalhas espirituais. E é através dessa autoridade que nós estabelecemos a chegada do reino de Deus aonde nós formos. Então nós precisamos buscar. E como é que nós geramos esta autoridade no mundo espiritual? Através de Jesus Cristo, através do nosso posicionamento em obediência à palavra, através do nosso posicionamento em alinhar a nossa vida, é através da nossa vida em aliança com Deus. Nós vamos gerando isso no mundo espiritual e nós conseguimos realmente receber essa autoridade que vem de Jesus e conseguimos exercê-la. Agora, o poder espiritual é uma capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. O poder e a autoridade, a autoridade vem de Jesus, vem de Deus. E a capacitação através do poder você recebe através do Espírito Santo de Deus.
Então o Espírito Santo, ele nos permite executar aquilo que Deus nos autorizou a fazer. Então nós precisamos caminhar em autoridade, mas também precisamos ter poder. Porque não adianta nada uma pessoa ter uma posição, ter um cargo, ela tem uma autoridade, mas ela não saber usar aquela autoridade que foi dada para ela. E por isso é importante nós buscarmos cada dia mais no Senhor a autoridade e também o poder. O poder, ele vai se manifestar, além de você ter uma vida em obediência, uma vida alinhada com Deus, uma vida que você busca a aliança com Deus constantemente. Esse poder você vai receber através da oração, através do jejum, através da palavra, porque o teu coração começa a ser alinhado com o céu. Então, se esse poder, não tiver a autoridade, ele é em vão. Então, um precisa do outro. Você precisa ter uma autoridade e você precisa ter poder. Porque você precisa estar em uma submissão a Deus. Deus é a nossa autoridade suprema e nós precisamos estar sendo submissos a Ele. A palavra do Senhor diz que quando nós nos submetemos a Deus e nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Então, por que hoje muitos cristãos não conseguem exercer esta autoridade espiritual? Por que muitos cristãos não conseguem realmente exercer este poder espiritual? Porque nós estamos com a nossa vida desalinhada. Nós acabamos sendo aqueles crentes mornos. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser morno, que nós não podemos, que ou você é quente ou é você frio, porque se você for morno, o Senhor vai te vomitar. A palavra do Senhor diz isso, e muitas vezes nós temos um comportamento morno. Uma hora nós buscamos a Deus e uma hora nós não buscamos. Uma hora nós temos sede pela presença e uma hora nós esfriamos. Então nós temos que ter uma vida constante na presença de Deus, porque é o poder que vai nos sustentar. Este poder que vem do Espírito Santo, é ele que nos protege. É este poder que faz a gente avançar para quando nós temos um chamado para uma batalha. Então nós precisamos exercer esta autoridade, mas também buscar o poder através do Espírito Santo. A autoridade espiritual, ela é a capacidade dada por Deus para governar, para resistir e avançar no mundo espiritual. Então, sem medo e sem submissão ao inimigo. Quando você tem esta autoridade, você não vai temer, você vai avançar, você vai persistir, você não vai recuar, porque você sabe da autoridade que você carrega. E a autoridade que você vai exercer, que você vai receber de Deus, é uma autoridade suprema. O inimigo é que tem que fugir de você, e não é você que tem que recuar do inimigo. Então, nós precisamos buscar ter esse entendimento, nós precisamos buscar ter sabedoria, nós precisamos gerar isso no mundo espiritual. Porque Jesus, ele já deixou claro que ele nos dá esta autoridade para pisar na cabeça das cobras ou das serpentes e dos escorpiões. E ainda ele afirma no final do versículo que contra todo o poder do inimigo e que nada vai nos fazer dano. Você pode até sentir o impacto no mundo espiritual, você pode sentir o impacto da batalha, mas quando nós temos uma fé fortalecida em Deus, nós exercitamos tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, quem nós somos e o poder que nós temos através dele e a autoridade. Então nós precisamos nos submeter a Deus. O poder espiritual, ele é a capacitação do Espírito Santo para executar, para manifestar e sustentar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Então não adianta nada você chegar num lugar e você achar que tem uma autoridade, achar que tem um poder e aí você não tem aquilo para executar. Então nós precisamos ter a plena convicção daquilo que nós estamos gerando. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida com Deus, não tem o porquê você temer. Você não tem que recuar, você não tem que ter medo, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos realmente tomar posse da autoridade que está sendo gerada no mundo espiritual.
E assim, existem algumas experiências que a gente passa, principalmente quem trabalha muito na batalha espiritual, em libertação, e a gente percebe quando existe uma resistência do inimigo, né? No início ele pode até resistir, mas quando você usa aquela autoridade que vem de dentro para fora, que vem do Senhor, você usa essa autoridade no nome de Jesus. Satanás, ele não tem o que resistir. Ele vai bater em retirada. E você se submete a Deus e você resiste às tentações dele, e aí quando você se posiciona em autoridade, você usa o poder que Deus te deu através do Espírito Santo e Satanás bate em retirada. E isso você precisa começar a exercer dentro da sua casa, dentro da sua família, no teu ambiente familiar. Quantas de nós, às vezes, somos oprimidas porque o inimigo, ele vem e usa, às vezes, aqueles de dentro da tua casa para tentar te oprimir. Ele tenta te atacar. Ele vai tentar, às vezes, usar pessoas da sua casa para tentar afetar a sua identidade, lançando palavras de mentira, falando aquilo que você não é. E se você não tiver a sua identidade fortalecida em Deus, você vai acreditar nessas afrontas, ao invés de você guerrear no mundo espiritual. Depois que eu comecei a aprender mais ainda e desenvolver mais a questão da autoridade espiritual, eu comecei a entender que realmente isso faz muito sentido. Quando eu entendi que, dependendo do lugar que eu ia, muitas afrontas aconteciam, Satanás usava pessoas para tentar me afrontar ou para tentar me paralisar, para me atacar. E aí, no começo, na minha fragilidade espiritual, na minha fraqueza espiritual, eu acabava cedendo e acabava ficando entristecida. O desejo, a vontade era de parar tudo, de recuar. Aí você acredita que você tá errada, o inimigo faz você acreditar que você tem que recuar, que você tem que parar. Mas a partir do momento que você tem a plena convicção, quando você tem a tua identidade firmada em Deus, você não recua, você avança com a autoridade que Jesus te deu. E aí eu orava muito antes de sair para trabalhar, principalmente, e eu começava a guerrear no mundo espiritual, né? A minha vida de oração, ela é constante, e a sua vida de oração, ela precisa ser constante também. E aí eu começava a decretar. E aí eu aprendi que quando eu orava, eu já começava a declarar. E eu falava: Senhor, é no poder e na autoridade que eu recebi do Senhor Jesus Cristo que eu declaro agora que todos os demônios que estão agora se movimentando contra a minha vida, contra a minha família, eles vão ser silenciados agora. Eles vão ser calados agora. Eles vão retroceder agora. Em nome de Jesus, eu dou com a autoridade que o Senhor me deu, eu declaro agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, todos os demônios silenciados e amarrados, eles estão proibidos de chegar até a mim, em uma distância de 1000 quilômetros. Eu começava a declarar. E aí, quando eu comecei a entender a importância de exercer esta autoridade que eu recebi de Jesus Cristo, Satanás começava a bater em retirada. Ele não tinha autoridade mais para chegar perto de mim. Ele não tinha autoridade para usar pessoas para me afrontar. E eu comecei a perceber que as pessoas mudavam o comportamento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vocês que estão aqui assistindo, aprendam a usar a autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu para você e deu para mim, porque a palavra de hoje está afirmando que Jesus já nos deu poder e autoridade. Nós não devemos recuar, nós devemos continuar marchando, porque a autoridade nós já recebemos de Jesus, e você vai gerar este poder através da sua busca, através da tua oração, através de jejuns, através da leitura da palavra, do teu tempo de intimidade, do teu tempo no teu secreto, no teu quarto secreto. O Senhor, ele vai te capacitar, e quanto mais você busca, quanto mais você gera, o Espírito Santo de Deus vai derramando poder sobre a tua vida, e quem tem que bater em retirada é Satanás e os demônios. Então use a autoridade que você recebeu de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não recue. O poder, ele se manifesta através da tua busca no Senhor Jesus Cristo, através da tua busca no secreto. O Senhor, ele vai te capacitando.
Agora, nós não podemos ter um mover como eram os filhos de Seva. Lá em Atos 19, eu quero ler com você agora, Atos 19, nos versículos 13 e ao versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. O espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram daquela casa nus e feridos. Eles tentaram usar o nome de Jesus, mas sem ter um relacionamento. Eles não tinham aliança com Jesus. E para que a gente venha gerar esta autoridade, para que a gente venha realmente conquistar este poder, nós precisamos ter uma vida alinhada, nós precisamos ter uma aliança com Jesus Cristo. Eles tinham a fórmula, eles sabiam que eles podiam chegar e dar uma ordem, mas eles não tinham autoridade para exercer aquilo. Eu já tive uma experiência e eu acredito que a minha amiga tá aqui até, ela estava junto comigo quando a gente passou por essa experiência num momento de libertação, aonde uma pessoa estava possessa naquele momento por um demônio, e aí existia uma pessoa que tinha um cargo de autoridade naquele momento e estava tentando expulsar aquele demônio, e o demônio não saía. E aí, quando eu e meu esposo chegamos nesse lugar, Satanás, ele teve que sair em retirada, bater em retirada. Só que antes disso, o Satanás, o demônio, começou a afrontar aquela pessoa de autoridade. Começou a debochar dela, falando assim: quem você pensa que você é? Eu sei da tua vida. Eu sei o que você está fazendo no secreto. Eu sei como você anda. Então, nós precisamos ter uma vida alinhada. Se nós andarmos no pecado, se nós andarmos em vidas duplas, você não vai conseguir exercer a autoridade que nós recebemos de Jesus. Então nós precisamos sim exercer a autoridade, mas ter uma vida alinhada, uma vida de obediência, ter uma aliança profunda, genuína com Jesus Cristo. Então a autoridade que você precisa para declarar a chegada do reino dos céus na sua casa. Você que está aqui hoje, entenda uma coisa: todas as afrontas que você está passando dentro da sua casa, todos os ataques espirituais que você está sofrendo dentro da sua casa, você vai vencer estas batalhas a partir do seu posicionamento, a partir do momento que você exercer a autoridade que você recebe de Jesus Cristo. Se você não tiver uma aliança com Ele, você vai sofrer na batalha, você vai recuar, você vai desistir e o caminho é a destruição. Então nós precisamos ter uma vida alinhada, nós precisamos ter uma vida fortalecida na palavra de Deus, uma vida de jejum, uma vida de oração. Nós não podemos só nos preparar: eu vou fazer um jejum agora, eu vou fazer um propósito agora, será algo de momento, é uma semana, e depois fica 2, 3, 4 meses sem ter uma vida espiritual fortalecida. Isso não vai gerar autoridade, isso não vai gerar poder. Nós temos que ter uma vida constante, viver uma vida de busca, com intensidade, com profundidade. E é através da nossa busca, através do nosso posicionamento, que nós vamos gerando esta autoridade. É através da nossa obediência que nós vamos recebendo o poder que vem do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Deus, ele nos dá, mas é através do nosso posicionamento. Os filhos de Seva, eles não tinham poder nem autoridade espiritual. E eles tentaram exercer algo, mas o inimigo, ele foi lá e zombou deles. Falou assim, o Espírito, ele respondeu assim:
o Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E ainda eles saem daquele lugar espancados e saem de lá nus. Eles saem de lá feridos. O inimigo ainda zomba, tira da cara deles, tira sarro. Que tipo de cristão nós somos, aonde nós recuamos, aonde nós não exercemos a autoridade que o Senhor Jesus nos dá. Nós precisamos ter um posicionamento radical, nós não temos mais tempo de brincar, de ser cristãos. Nós temos que ter um posicionamento radical em buscar a presença de Deus. Nós estamos agora num tempo onde nós temos um grupo de mulheres, de Déboras, se posicionando em buscar a presença de Deus, mas nós não podemos viver somente de 7 dias de propósito, somente de 7 dias de jejum. Nós temos que ter uma vida realmente santificada, nós temos que ter uma vida sacrificada pelo Senhor, nós temos que ter uma vida de constância e perseverar mesmo diante de todas as lutas. Às vezes você está sofrendo, mas qual é o teu posicionamento hoje? Como é que você está reagindo diante das afrontas? Você tem se deixado ser seduzido, caído no pecado? Você tem recuado? Tem desanimado? Qual é o seu posicionamento? Como é que você tem reagido às afrontas do inimigo? Nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde nós precisamos ter um posicionamento radical. Aonde nós chegarmos, a presença de Deus tem que chegar junto conosco. Não é nós que temos que sair dos lugares. Quem tem que sair e bater em retirada é Satanás e seus demônios. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. A nossa casa tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é o nosso posicionamento. E se você está aqui hoje ouvindo essa live, ou se você vai depois ouvir essa palavra, que você venha ter um posicionamento radical, que você venha buscar ao Senhor. Não buscar de vez em quando, eu acho que eu preciso ter um tempo para orar. Não é assim. A vida cristã é uma vida santificada, é uma vida sacrificada pelo Senhor, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida renunciada. Então nós precisamos buscar. Os filhos de Seva, eles não tinham poder e eles não tinham autoridade, mas depende de mim e de você realmente gerar isso no mundo espiritual, buscar esta autoridade que nós só podemos exercer através do nome de Jesus Cristo. Então nós temos que ter um posicionamento radical. Os filhos de Seva, eles conheciam a fórmula, mas eles não tinham nenhum relacionamento com Jesus. Por isso, a maior importância de nós gerarmos no mundo espiritual a autoridade é o nosso relacionamento com Jesus Cristo, é a nossa busca. Nós precisamos entender que a autoridade espiritual, ela nasce quando nós vivemos uma vida submissa ao Senhor, quando nós temos uma vida entregue a Ele, onde nós entendemos a importância da obediência. É não negociar os seus princípios, não negociar os seus valores. Não deixar que o mundo venha ditar aquilo que deve acontecer dentro da sua casa. Nós precisamos ter uma vida transformada. Nós precisamos realmente refletir o evangelho. Aonde nós formos, muitas vezes nós vamos ser afrontados, mas é na autoridade, no nome de Jesus Cristo, que toda afronta do inferno vai bater em retirada. A outra forma de você gerar isso é a obediência. É a nossa coerência entre aquilo que nós pregamos com aquilo que nós vivemos. Então, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós colocamos em prática, conforme a palavra de Deus nos instrui, é assim que nós vamos gerar esta autoridade espiritual. A palavra do Senhor afirma, em Tiago 4, no versículo 7, que nós temos que nos submeter a Deus, porque quando nós nos submetemos, o diabo ele bate em retirada, ele não resiste. Só que, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas desistindo, muitas pessoas enfraquecidas, muitas pessoas duvidando do poder e da autoridade de Deus, duvidando de quem Deus é. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aonde está o seu coração? Faça essa reflexão agora.
Nós estamos vivendo um tempo onde existe batalha sendo travadas no mundo espiritual. Quantas crianças estão sendo seduzidas, quantos jovens estão sendo encantados para outros caminhos. E qual é o nosso posicionamento? As pessoas estão sendo enganadas de uma forma muito sutil. O inimigo ele tem se infiltrado dentro das nossas casas de uma maneira muito sutil. E muitos pais estão dormindo, não estão percebendo. Preferem deixar os filhos fazer aquilo que eles bem entendem, ao invés de realmente dar limite, realmente mostrar o que é certo, o que é errado. Então, quem não se submete a Deus não governa no mundo espiritual. Você vai exercer esta autoridade quando você decreta, quando você declara. Satanás bate em retirada. Existe um impacto no mundo espiritual. Mas não adianta nada você só querer colocar em prática aquilo que você vê as pessoas falando ou fazendo, sem você gerar isso no mundo espiritual. Muitas pessoas se posicionam em buscar entendimento, buscar a presença do Senhor quando o cinto está apertando, quando as coisas estão se perdendo, quando vê que tudo está se destruindo. Nós temos que ter uma vida constante. Você nunca sabe quando a batalha vai chegar. Você nunca sabe quando as tempestades vão vir. E nós temos que viver uma vida constante na presença de Deus. Nós temos que estar preparados todos os dias. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar e vigiar e que nós temos que estar em oração constantemente. Nós temos que estar em intercessão constantemente. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, um cargo, ele não sustenta ninguém no mundo espiritual. Se há autoridade sem poder, há uma exposição. Como aconteceu neste exemplo que eu falei para vocês agora há pouco. De que uma pessoa tinha uma autoridade e chegou ali para expulsar um demônio. E o inimigo chegou lá e expôs ele. E ainda falou, eu sei o que você está fazendo. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez lá no teu secreto, lá onde ninguém está vendo, eu estou vendo. Então você não gera autoridade enquanto você está no pecado, onde você está numa vida dupla. Então nós precisamos ter uma vida santificada, uma vida jejuada, uma vida de busca, uma vida de entrega ao Senhor. No reino de Deus, quem honra a cadeia de autoridade anda protegido e vence batalhas. Quando você está submisso a Deus, quando você tem uma vida alinhada, você não tem o que temer, meu querido. O Senhor é contigo. Ele dá ordem aos exércitos de anjos ao teu favor. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos realmente sendo submissos a Ele, quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. E ainda nós teremos autoridade para falar, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então nós precisamos realmente exercer essa autoridade. O inimigo, ele não respeita a posição. Ele respeita uma vida espiritual. Então, em Atos, aqui 15, está dizendo que o inimigo disse assim para os filhos de Seva, Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Quem é você no mundo espiritual? Já vivimos experiências de chegar na hora de libertação e o inimigo chegar e falar assim, você não. Mas por que eu não? Por que a pessoa que tem autoridade não? Porque ele sabe que quando chega alguém com a autoridade, ele tem que bater em retirada. E não é por causa de mim, não é por causa de você, mas é por causa do nome de Jesus Cristo que você gerou. É o nome de Jesus Cristo, a autoridade que nós recebemos, é através do nome dele. É o nome de Jesus. E o que acontece quando alguém tem um cargo, mas não tem poder espiritual? Então você tem uma autoridade, mas você não tem o poder. A pessoa que ela tem uma autoridade, né, ali naquele lugar, e ela não tem o poder que vem do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que vive cansada espiritualmente.
Ela não sempre tá cansada, nunca tem força, tá sempre desanimada, nunca consegue ter estratégias para vencer as batalhas. Então ela é constantemente atacada. Termina uma afronta, já vem outra. Termina um combate, já tem outro. O inimigo, ele fica o tempo todo ali, ó. Você fica recebendo setas, você fica recebendo dardos para te derrubar, para te desestruturar. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa, ela não tem poder. E o poder só é gerado através do Espírito Santo, através da nossa busca, através do nosso jejum, através da oração, do teu secreto. Então é através da nossa vida de busca pela presença que nós vamos gerar este poder. A pessoa que ela tem um cargo, ela tem uma autoridade, mas que ela não tem o poder, ela perde o discernimento. O discernimento espiritual, ele é essencial para vencermos batalhas. E a pessoa que não tem discernimento, ela não tem vida de oração. Porque o discernimento espiritual você recebe do Espírito Santo através de uma vida jejuada e uma vida de busca e oração. O Espírito Santo te dá. Então nós precisamos realmente buscar esse discernimento espiritual, este poder que vem do alto, através da nossa oração. Então a pessoa que ela tem autoridade, mas ela não tem poder, ela opera por controle, não por unção. Tem medo de perder pessoas. Ela tem medo do confronto espiritual. Ah, eu não quero nem mexer nisso daqui porque isso daqui vai alvoroçar. É melhor a gente não fazer esse tipo de oração, é melhor a gente não fazer isso, não fazer aquilo. É claro que todas as batalhas que você entra, todas as guerras que você entra, você precisa entrar com a direção de Deus. Não entre em batalhas que o Senhor não te mandou entrar. Porque você vai sofrer. Você vai sofrer o contra-ataque. A palavra de Deus instrui e mostra quando Deus usava homens de Deus para falar assim, ó, vão e avancem que vocês vão vencer. Vocês vão conquistar aquele território. Vão que eu vou com vocês. Agora, todas as vezes em que os homens de Deus, eles se movimentavam por uma emoção ou faziam algo por aquilo que eles achavam que era certo, sem Deus dar a direção, eles sofriam as consequências. Então, por isso é importante ter discernimento espiritual. Nós precisamos avançar a partir do momento que Deus nos direcionar a avançar. Uma posição, né? Essa pessoa que ela tem essa posição para se proteger, mas ela não busca o Espírito Santo. Ela esquece que Deus está com ela. Então, a pessoa que ela não tem esse poder, que ela não tem essa presença do Espírito Santo, ela esquece quem é que está com ela, quem deu essa autoridade para ela. Então, nós precisamos ter muita vigilância. Quando a pessoa ela tem uma autoridade, mas ela não tem poder, ela acaba sendo derrotada facilmente. Ela acaba sendo envergonhada ou afastada. E isso é uma morte espiritual progressiva. Por isso é importante nós termos a autoridade, mas também buscar o poder que vem do Espírito Santo. Isso é essencial. A morte espiritual, para quem exerce só uma autoridade e não exerce o poder que vem do Espírito Santo, esta morte progressiva, ela não é, como ela é progressiva, a morte ela não vai ser algo imediato, você não vai cair de repente. Mas é algo que não é inevitável, não tem como a pessoa não morrer espiritualmente. Aqui eu já falei para vocês os sintomas das pessoas que elas exercem uma autoridade, mas elas não andam no poder que vem do Espírito Santo. A pessoa ela já está cansada, não tem discernimento, não tem estratégia, ela não tem direção de Deus. Então, isso é inevitável. Haverá morte espiritual. A pessoa vai morrer espiritualmente. Então, nós precisamos buscar isso. Não tem como você exercer uma autoridade sem ter poder. E não tem como você ter poder e não exercer a autoridade. Então, nós precisamos, sim, ter uma vida de busca. Então, como que a autoridade espiritual ela é gerada? Através da nossa vida santificada. Uma vida de santidade. Nós temos que ter vida de oração e jejum. Nós precisamos, sim, ter discernimento espiritual.
ter uma vida alinhada em aliança com Deus. O que a palavra do Senhor diz lá em Salmos 25, no versículo 14? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Então a aliança gera uma cobertura espiritual. Quem vive fora da aliança vive vulnerável. Você não consegue se sentir protegido. Você até vai em batalhas, de repente você volta lá destruído, acabado. Então nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Nós estamos neste propósito com as mulheres na madrugada, meia-noite. Hoje nós vamos para o nosso terceiro dia, né? O terceiro dia do nosso propósito. São 7 dias na madrugada, né? Despertando Déboras. As Déboras agora estão passando por este refinamento no fogo de Deus. Tem sido um tempo de refinamento, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de aprofundamento. Eu estou à frente deste projeto, deste propósito que Deus colocou no meu coração. Se você perguntar assim, você ficou cansada? Claro que eu fiquei cansada, porque existe uma carne, eu sou ser humano. Mas eu descansei e eu já fui renovada. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então nós precisamos ter estratégias, nós precisamos nos movimentar. Nós só podemos tomar uma direção, tomar uma atitude se a nuvem da glória de Deus se movimentar junto conosco. Porque se nós tomarmos uma atitude sem a direção de Deus, nós vamos sofrer as consequências. O que pode roubar a autoridade espiritual? O que rouba é o pecado que não é tratado. Né? As pessoas, elas acham, eu tô fazendo parte do time de intercessão, mas existe um pecadinho ali de estimação. Eu quero começar a guerrear dentro da minha casa, quero mandar tudo embora, todos os espíritos imundos de dentro da minha casa embora, mas existe algo, uma brecha, existe algum pecado que está ali oculto. Algo que você está cometendo e que o inimigo, ele vai se aproveitar dessa situação. Então nós precisamos estar em vigilância. Pessoas que vivem no pecado, pessoas que têm uma vida na igreja no domingo e têm uma vida no mundo na segunda até sábado. Então são pessoas que realmente a sua autoridade espiritual é roubada, porque tem uma vida dupla, não tem uma vida santificada. Outra forma de você perder, de você ser roubado, né, a tua autoridade espiritual, é a falta de perdão. Então você não perdoar as pessoas. Isso é uma brecha, o inimigo ele se aproveita, porque existem demônios que eles operam na mente, existem demônios que operam nas emoções, existem demônios que operam em atmosferas, em territórios, né? Então existem várias hierarquias, vários tipos de demônio, e quando você não libera perdão, você tem uma raiz de amargura, você tem um ressentimento, o inimigo vai se aproveitar desta sua ferida. Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então isso é viver uma vida de obediência. Se a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar, por que é que você está guardando ressentimento? Por que é que você está guardando rancor? Então isso é uma brecha. Aí quando vem as afrontas dentro da sua casa, se você não se alinha, se você não alinha a sua vida com Deus, você vai ser atacado, você vai ser atacada. E facilmente você vai ser derrubado. E facilmente você vai estar cansado, destruído. Vai ser um soldado que vai para a guerra sem ter a armadura ou sem a tua farda. Então a autoridade você se exerce a partir do momento que você gera isso no mundo espiritual. Outra forma de você perder a autoridade é através da rebeldia e da independência espiritual. Então a rebeldia e a independência espiritual é algo que realmente geram cadeias espirituais. E hoje, infelizmente, isso é algo que acontece muito. Existe muita rebeldia contra a autoridade espiritual. E não é apenas um problema relacional, não. Ela é uma quebra espiritual visível no mundo espiritual. Porque aquilo que você fala para outras pessoas
e que você acha que a autoridade não está vendo, o inimigo ele está só cuidando para ele te atacar exatamente nessa área. Então nós precisamos estar em vigilância, tentar exercer uma autoridade sem ter intimidade com Deus. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter vigilância. Então, existem sinais, né, que a autoridade, ela está sendo gerada. E como que você pode entender que você hoje exerce essa autoridade, que você adquiriu essa autoridade, que você gerou essa autoridade no mundo espiritual? Como que você pode saber? Uma forma de você saber se você tem essa autoridade espiritual é quando você tem uma paz, mesmo diante de guerra. Quando você entra em batalhas, né, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, e você tem a plena convicção, né, que o Senhor é contigo. Você não fica ali preocupada com todo o alvoroço que está acontecendo. Você tem um foco, você tem um discernimento, você entende, você consegue realmente discernir que aquilo é uma guerra espiritual. E você não se deixa levar pelas circunstâncias, você não se deixa levar pelas afrontas e nem pelos ataques espirituais. Esse tempo que nós estamos no propósito, né, muitas mulheres vão mandando mensagem falando o que está acontecendo, né, as afrontas que estão passando e tudo mais. E aí eu sempre oriento elas. E eu falo para elas, ó, faz isso, faz aquilo, ora, jejua, né, busca, entrega ao Senhor, lança fora esse jugo, isso não é seu, né, busca, ora, decreta na tua casa, ora na tua casa. Né, vai lá, unge tudo, consagra tudo, busca a presença do Senhor. Então eu vou sempre explicando para elas. E nós temos uma plena certeza. Quando essas afrontas vêm, nós buscamos exercer a autoridade que nós geramos e o poder através do nome de Jesus Cristo nos lugares aonde nós chegamos. E outra forma, outro sinal de você perceber se você tem essa autoridade, se ela foi gerada, é você ter discernimento antes da crise se manifestar. Nessa semana, acho que foi, não sei se foi semana passada, eu fiz uma live falando, né, sobre o profeta Eliseu, que ele realmente teve o discernimento antes da batalha chegar. Aonde ele foi lá e alertou o rei de Israel, falando para quais eram os lugares que ele deveria se movimentar e os lugares que ele não deveria ir, porque o rei da Síria estava tentando atacar. E então isso foi um discernimento, Deus deu discernimento para o profeta. Então quando nós buscamos, né, em Deus essa autoridade, nós temos um discernimento, e aí o nosso coração se acalma, nós entendemos, né, as estratégias, nós começamos a entender, porque existe uma movimentação muito grande no mundo espiritual, por isso que a gente precisa buscar ter essa sensibilidade para entender o momento de atacar e o momento de recuar e esperar a direção de Deus. E neste momento, quando nós temos esse posicionamento, o inimigo ele recua, sem confronto exagerado. É ele quem vai recuar. Então, nós conseguimos entender isso. Vem aquela nuvem, aquele alvoroço, aí você se posiciona, você ora, intercede, você mantém a sua postura, você mantém a sua fé focada em Deus, você mantém o teu espírito em oração, e aí de repente aquilo acalma. Ontem aconteceu isso comigo, comecei a sentir uma atmosfera pesada, um alvoroço no mundo espiritual, aí eu peguei e falei pro meu esposo, falei pra ele, ora por mim, porque eu tô sentindo um alvoroço no mundo espiritual. E ele veio e orou por mim. E quando ele começou a orar por mim, né, automaticamente eu senti aquilo se dissipando, aquilo passando. E aí depois veio uma paz, veio um renovo, daí ficou tudo bem, eu entendi que existia um ataque no mundo espiritual, mas a partir do momento que a gente se posicionou em oração. E ele orou por mim, porque ele é o meu maior intercessor, o meu esposo. Então ele orou por mim e aquilo se dissipou. Todo ataque das trevas foi embora. Então nós precisamos ter esse entendimento, buscar esse entendimento. O ambiente, né? O ambiente onde você está, ele muda quando você chega. Você já chegou em algum lugar onde você tá tudo bem
E de repente você chega naquele ambiente e parece que vem um negócio estranho, você já sente uma atmosfera pesada, um alvoroço, parece que tá tudo bagunçado, e aí você se coloca em oração, você começa a buscar em Deus, você começa em espírito guerrear, e de repente aquilo vai se acalmando, porque aonde você chega a atmosfera muda. Onde você chega, o inimigo ele tem que bater em retirada. E uma das coisas que você precisa declarar e decretar, por exemplo, se você vai no mercado, se você vai numa loja, se vai em algum lugar, você já começa a orar, você fala, Senhor, eu vou lá naquele lugar, vou lá naquela loja, e eu quero que em nome de Jesus, todos os demônios que vão usar aquela pessoa que vai me atender, vão bater em retirada. Porque eu sou filha do rei, eu sou filho do rei, e eu vou ser atendido como filho do rei, como herdeiro do trono. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio no mover dos céus, eu creio no mover da presença de Deus, eu creio no mover do Senhor. Então você vai declarando e vai decretando, e você chega naquele lugar, a atmosfera muda, o ambiente muda. Então nós precisamos entender isso. Então, outra forma é você entender que a sua palavra tem um peso no mundo espiritual. Quando você começa a declarar, quando você começa a decretar naquele ambiente, tudo aquilo muda. Vem os alvoroços, o inimigo ele tenta se infiltrar, mas quando você usa a autoridade que Deus te deu, aquilo se dissipa, aquilo acaba. Mas por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós decretamos. É através da palavra de Deus que nós vencemos as batalhas. Porque a palavra de Deus, ela é a espada. Ela é a espada que nós usamos durante as batalhas, durante as guerras. E é assim que você vai vencer. E então nós precisamos entender isso. Gerar essa autoridade no mundo espiritual. Gerar este poder que nós recebemos do Espírito Santo. Então a autoridade espiritual, ela é para servir, não é para você se exaltar. Quando você ora e acontece algo no mundo espiritual, se você vai orar para uma pessoa e a pessoa ela é liberta, se você ora para uma pessoa, a pessoa é curada, isso não é para tua honra e não é para tua glória, é para a honra e glória de Deus. Nós nos posicionamos para a glória de Deus. Ali em Lucas 10, no versículo 20, já em sequência da palavra principal, da palavra-chave de hoje, a palavra do Senhor diz assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Nós entendemos que nós geramos esta autoridade e os demônios vão se submeter ao nosso comando, mas através do nome de Jesus Cristo. Nós vamos declarar, nós vamos decretar e não tem o que o inimigo venha resistir. Ele vai bater em retirada. Então a autoridade espiritual, ela se constrói através de uma vida em obediência, através de uma aliança com Deus e uma vida alinhada. Quem anda no Espírito não corre atrás de autoridade, anda nela. Você anda na autoridade, porque é essa autoridade que você precisa, você recebe do Senhor Jesus Cristo. A autoridade que você precisa, você só pode receber através de Jesus. Então, tome esse entendimento. A partir do momento que você gera isso, e que você começa a declarar no mundo espiritual, pode ter certeza, a tua oração vai ter um impacto no mundo espiritual. Pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas serão alcançadas, haverá um mover sobrenatural começando dentro da sua casa, mas isso tem que começar através da sua vida. Nós precisamos ter uma vida santificada, para que essa autoridade que nós recebemos de Jesus venha ter um impacto no mundo espiritual, para que realmente você venha abalar o inferno, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? Então receba essa palavra hoje, reflita sobre isso. Quando as coisas acontecem, quando todo o alvoroço acontece no mundo espiritual,
Não se preocupe. Se tá um alvoroço, se Satanás está realmente incomodado com o teu posicionamento, é porque tem algo acontecendo, você está gerando algo no mundo espiritual. Então não recue. Permaneça na posição que Deus te colocou e o Senhor vai mover algo em seu favor. Pode ter certeza disso. Amém? Então busque essa autoridade, mas busque poder. Tenha uma vida santificada. Renove sua aliança com Deus todos os dias, através da oração. Busque, através do Espírito Santo, este poder. Amém? E a glória de Deus vai se resplandecer através da sua vida. Você já viu aquelas pessoas que têm experiência, se você chegar a abraçar alguém e a pessoa falar assim, meu Deus, como é diferente, é gostoso de te abraçar. Eu sinto algo diferente em você. Então, é a glória de Deus, é a presença do Senhor, é o poder que você recebe através do Espírito Santo, que aonde você chega, você exala o perfume do Espírito Santo, você exala a presença do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso. Por isso, nós precisamos nos manter em constância. Nós precisamos, sim, buscar a presença de Deus todos os dias. E essa autoridade e esse poder que você precisa, ele vai sendo gerado no mundo espiritual. E você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Porque você vai estar posicionado em buscar a Deus. Amém? É isso mesmo, não nasceu de Nalva. Meu marido é o meu maior intercessor da minha vida e da minha casa. Glória a Deus, né? Precisamos realmente ter essa cobertura espiritual, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Hoje, as mulheres, as Déboras, hoje nós nos encontramos à meia-noite para o nosso terceiro dia do nosso propósito. Tem sido algo tremendo. Deus tem feito coisas extraordinárias, né? Estamos passando por este processo de refinamento. Deus tem trabalhado na vida dessas mulheres. Tem sido algo extraordinário. E logo, logo já vai ser lançado o nossa Masterclass aí sobre batalha espiritual. Então fiquem atentos aí à divulgação. Vai ser dia 14 de março, o dia da Masterclass. E aí eu vou estar colocando, divulgando a inscrição para quem tem interesse, para quem gosta, né? De batalhas espirituais, para quem tem esse interesse de desenvolver mais conhecimento, de se expandir, né, no conhecimento do mundo espiritual, é muito importante, principalmente quando nós vivemos batalhas dentro da nossa casa, quando nós estamos enfrentando batalhas, quais são as estratégias, quais são as armas adequadas para você usar para vencer e guerrear e vencer no mundo espiritual. Então, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos conhecer, não que o conhecimento do mundo espiritual sobre demônios é para a gente realmente ficar exaltando os inimigos, não, nós precisamos conhecer quem são os nossos adversários, nós precisamos conhecer quem eles são, porque pessoas que têm resistência a terem esse entendimento vivem numa religiosidade e aí sofre, padece, e nós precisamos buscar ter conhecimento, amém? Glória a Deus, bora que daqui a pouco nós vamos nos encontrar aqui, né, na madrugada, em nome de Jesus. Amém, mulheres, amém. Deus abençoe homens, mulheres, filhos de Deus aí, em nome de Jesus. E até depois. Tchau, tchau.